Nascemos no sangue. Nos tornamos homens pelo sangue. Somos desfeitos pelo sangue. Nossos olhos ainda se abrirão. Tema o sangue antigo. O destino de Yarnã foi selado antes da praga do sangue se proliferar por suas ruas imundas, manifestando assim o abismo que mergulhou a humanidade no caos. Uma pergunta infectou as mentes de 3 homens, um sábio, um vigário e um fanático. Como a humanidade pode evoluir? Cada um dos 3 abordou a questão com relutância, soberba e arrogância. A relutância. Mestre Willem Lida de Byrgenwerth, o sábio ancião, acreditava que o conhecimento e o discernimento eram a chave para a ascensão do homem. Ele comandava os estudiosos de Byrgenwerth em busca do conhecimento ancestral dos eminentes, explorando novas descobertas. A soberba. Lawrence, o primeiro vigário, após a descoberta do sangue antigo e de suas propriedades, funda a Igreja da Cura e acredita que a resposta para a evolução da humanidade esteja no sangue. Essa diferença o faz romper com o mestre Willem e Byrgenwerth, mas mantendo uma relação de respeito com a antiga instituição. A arrogância. Micolash, ex-discípulo de Byrgenwerth, após participar da expedição até a Vila dos Pescadores, passa a acreditar que o encontro direto com os eminentes é a chave para a ascensão humana. Ele se junta à escola de Mensis, que estuda antigos rituais ptumerianos para alcançar os eminentes. O que veio do oceano. Depois da descoberta do sangue antigo e antes da queda da cidade, ocorreram os eventos da Vila dos Pescadores, onde Cos, a eminente que a maré trouxe, já morta até a vila costeira de Yarnam, deixou seu sangue diluído na praia, fazendo os habitantes sofrerem mutações e doenças da mente e do corpo. A Igreja da Cura apoia uma expedição junto a Byrgenwerth para investigar o local. Faziam parte da expedição alguns estudiosos notáveis, como Micolash e Rom, ou pelo menos aquele que se tornaria Rom, a aranha inexpressiva. Também estavam presentes caçadores formidáveis, Lady Maria, Ludwig e Lawrence. Os caçadores profanam o corpo de Cos, sem saber do filho que ela carregava. Lawrence e Ludwig sofrem a punição por tal imprudência, tendo seus corpos e sanidade distorcidos pela presença de Cos, pois a mente de um eminente não sucumbe como seu corpo. Maria, pelo que parece, permanece no pesadelo por escolha. Ela joga sua arma Hakil no poço da vila e se dedica a tratar os enfermos. Micolash, nesse período, já usava a jaula de Mensis na cabeça, que protege sua mente da influência de Cos. Escapando do vilarejo ileso, ele volta para a cidade, onde realiza o ritual da lua com a ajuda da escola de Mensis, tentando alcançar o eminente filho de Oedon e da rainha Yarnam, Mergo. A heresia. Como anfitrião do pesadelo, Micolash revela a relação entre Rom e Cos, ou Cosmo, como alguns diriam. Ele fala dos olhos que Rom recebeu da eminente. O ritual causa a mutação dos habitantes da cidade devido ao uso do sangue antigo e à presença alcançável dos eminentes. Os vigários da Igreja da Cura sofrem as piores mutações, talvez por consumirem mais sangue antigo e por mais tempo que os outros na cidade. A maioria dos caçadores perde a sanidade. Os vigários se tornam monstros e Yarnam fica à deriva em um oceano de sangue. E o único capaz de navegar esse mar profano é o caçador. Aquele estrangeiro atormentado parece possuir aptidão para cortar qualquer coisa distorcida que espreita nas vielas escuras da noite. Ele não vê outra saída a não ser enfrentar o que sobrou dos caçadores da igreja e seus vigários. Cos falhou em proteger seu filho da arrogância humana. Mesmo morta, ela prendeu a expedição de Byrgenwerth em seu pesadelo, garantindo a Rom olhos além da humanidade e uma função: proteger Mergo, uma criança eminente, assim como o órfão que ela deixou. Rom esconde a lua de sangue atrás da lua pálida, segurando o ritual de Mensis. A resolução.
caçador representa a escolha entre as 3 ideologias desse mundo. Não é à toa 3 finais. Em um final, você pode aceitar todo o conhecimento que adquiriu e acordar ileso, deixando o sonho para trás, nos ligando a Mestre Willem. No segundo final, você pode negar e buscar algo além do conhecimento, o que leva o caçador a enfrentar German, nos ligando a Lawrence e ao seu rompimento com seu mestre. E no terceiro final, você deve consumir os 3 cordões umbilicais dos eminentes para se tornar um deles, nos ligando à busca de Mikolesh por algo palpável dos grandes. Em nenhum momento fica claro quem está certo ou errado. O choro de Mergo nos guia até o limite do pesadelo. Mas resta a dúvida: estamos lá para proteger ou impedir?